Muito bem, vamos a João capítulo 8. João 8, 41. Eu vou ler do 38 ao 46, o que nos interessa é o 41, mas apenas para contexto, e o ideal seria ler mais ainda, que o contexto é bem longo, numa discussão de Jesus com os fariseus, ou com os judeus, aliás, de uma maneira geral, mas de 38 ao 46 já dá uma boa noção. Então, João 8, nós vamos falar de um aspecto da série Agindo como Jesus, e hoje vamos ver como é que ele reagiu ao ser chamado de um filho de uma prostituta ou de uma mulher imoral. João 8, 38 a 46. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazes o que vistes em vosso Pai. Já deixou claro que eram pais diferentes. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Segunda vez. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Essa palavra aqui é muito mal traduzida. Não é mal traduzida, é que tira muita força do que está escrito aqui. Literalmente é: nós não somos de imoralidade, ou procedente de prostituição. Em algumas versões no grego tem: nós não fomos nascidos de prostituição. A palavra nascidos em algumas versões no grego tem, outras não tem. O que se não discute é que tem lá: nós não somos, a expressão lá em grego é vindo de, procedente de, o que dá absolutamente no mesmo. Nós não procedemos de imoralidade, ou não nascemos de um ato imoral, obviamente, como tu. Essa é a força da passagem. Infelizmente, a versão atualizada matou muito, abrandou muito essa força. A versão corrigida, aí vai, é bem melhor o impacto. Digo melhor, mais fiel ao original. Nós não somos nascidos de prostituição. Lá está assim na versão corrigida, por exemplo. Muito bem. Então, vós fazeis as obras de vosso pai. 41. Disseram-lhe eles: nós não somos de prostituição ou imoralidade. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Talvez uma das afirmações mais duras ditas por Jesus Cristo durante sua existência na terra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E a passagem continua então, mas eu disse que ia ler até o 46, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Outra afirmação absolutamente importante, significativa, com um peso enorme. Esta afirmação na forma de uma pergunta de Jesus Cristo.
ele atesta que não tem pecado, ele desafia alguém a apontar-lhe um só pecado. Quem dentre vós me convence de pecado? Se digo a verdade, por que razão não me credes? Aí continua a passagem. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida, um tanto quanto constrangedora, esta parte em que vemos o teu filho sendo blasfemado no rosto, em público e de uma maneira muito vil. E que nós possamos aprender com a reação dele a isso, que é o que nos interessa nesta pregação. Ajuda-nos a aprender e aprender e aprender de Cristo. Em nome dele te pedimos. Amém. Então, observem que ele vai aos poucos falando do pai verdadeiro dos judeus. Só falavam que era o filho de Abraão, era o filho de Abraão. Se empolgavam, se vangloriavam disto, e ele foi aos poucos. Então, ele, só em dizer que Jesus tinha um pai e eles tinham outro, já os deixou irritados, alegando que eram filhos de Abraão. Claro que eles eram descendentes de Abraão, então, num certo aspecto, sim, eles eram filhos de Abraão, no aspecto físico de descendência. Mas Jesus leva para o lado espiritual, que era um lado apropriado de se levar também. A ideia de ser filho num sentido mais profundo. E nesse sentido, então, Jesus discorda que eles eram filhos de Abraão. Não confirma. Abraão era um homem afinado com Deus, enquanto eles nem acreditavam, na verdade, que Jesus falava, porque tinha estado com Deus e viu, conviveu com o Pai e veio para cá contando coisas que viu e ensinando a verdade pura. Abraão não tinha nada disto. E eles não somente rejeitavam o que Jesus dizia, mas queriam matá-lo, que era o extremo. Então Jesus volta a falar que eles tinham outro pai, dizendo que eles faziam a obra, ou as obras deste pai, e até aqui sem dizer. Mas é a segunda vez que ele fala, sem dizer ainda quem é, mas que ele fala que os judeus tinham um pai aí, que não era o pai dele próprio, não era Abraão, estava seguindo por um caminho bem ruim, aos olhos deles, judeus, e estava mesmo. Eles entenderam corretamente, aí eles explodem. Nós não nascemos de prostituição. A palavra mesmo é porneia, de onde vem pornografia, e todas as palavras derivadas, e que significa imoralidade de uma maneira geral. Há uma palavra no grego para adultério, ou para adúltero, ou adúltera. Mas essa palavra porneia, ela é bem mais geral, e quando fala de prostituta, a palavra é derivada de porneia mesmo. Então, a tradução, nós não somos de, ou procedentes de, ou gerados de prostituição, é correta. O que eles queriam dizer era isto mesmo. Embora não no sentido de uma profissão que a mãe de Jesus teria sido ou praticado de uma maneira geral, como uma prostituta procede, mas procedeu como uma ao ter um filho ilegítimo, ao ter um filho antes do casamento. Agiu como. Então, eles foram o mais hostis que puderam ser, o mais agressivamente possível, eles procederam com relação ao Senhor Jesus Cristo. Não podia ter uma afirmação mais grosseira, mais arrasadora para se fazer a uma pessoa, e obviamente à mãe da pessoa, no caso Maria. E Jesus ouviu. Pare um pouco aqui. Qual a sua reação se você ouvisse algo assim, dito com essa raiva que foi dito para ele, de uma maneira pública e
tocando num assunto delicadíssimo. Porque, de fato, a mãe dele engravidou antes do casamento com José. É fato, é verdade. Ela estava noiva, estava comprometida com ele, mas não com liberdade. Não era aprovado absolutamente, em aspecto nenhum, socialmente, moralmente, religiosamente, como seja, não era aprovado uma relação pré-casamento de fato. Era uma espécie de noivado. Era mais forte do que o noivado como nós temos hoje, mas era muito forte. E era mais excluía, era muito forte, mas excluía a relação sexual. Então, é curioso que eles tocaram num ponto. O diabo, ele é assim, ele sabe onde ele toca. É impressionante. E a dificuldade da defesa, porque eles falaram algo verdadeiro, que ele nasceu fora de um casamento, ou foi gerado fora de um casamento, verdade. Mas que foi de prostituição ou imoralidade, mentira. Aí mistura. E é típico da maneira como o diabo age. Ela engravidou, sim, fora de um casamento, sim, mas ela engravidou do próprio Deus, o Espírito Santo, que agiu nela de uma maneira absolutamente sobrenatural e que não tirou, inclusive, a virgindade dela, não, porque foi sobrenatural. Não foi através de um intercurso sexual com um homem, não foi, mas engravidou? Engravidou, lógico. E aí está um dos pontos importantes da nossa crença bíblica, que Jesus foi gerado e nasceu de uma virgem. Faz parte, é um dos pontos básicos fundamentais. Então era uma verdade forte, teologicamente importantíssima, que Jesus foi gerado de uma mulher fora do casamento. Mas é uma geração miraculosa e que não teve homem, então não tem adultério na forma como se conhece e, obviamente, na forma absolutamente nenhuma. O próprio Criador havia gerado nela um ser humano que era ele, Jesus, e era Deus também. Seja como for, já passou por uma acusação dessa, você, tão forte, tão agressiva, tão virulenta, em público? Não sei, cada um sabe, mas é interessante pensar. Como é que você reagiu? Deu um soco no outro? Nas nossas maneiras de resolver os problemas, muitas vezes por aqui, é o mínimo que a pessoa merece. Pelo menos no sentido meio toma lá da cá, meio carnal, e até mesmo no sentido legal. Não de que cada um tem o direito de se vingar pessoalmente e reagir com um soco no rosto do outro, mas pela lei deverá ser punido. Então, reconhecendo que sim, que há uma vingança legítima, não um a um, mas através de leis e coisas desse tipo. Mas há um reconhecimento de que o outro merece uma punição. Óbvio. Mas você fez o quê? Você xingou a mãe dele pior do que ele xingou a sua? Você é que pode? Aqui é o máximo. Então você xingou a mãe dele, a avó e as tias. Não sei. A vontade é muito grande e muita gente já deve ter morrido por menos. Brigas, facadas, tiros, por muito menos, por agressões menores do que esta aqui. Ainda mais quando tem uma perninha na verdade, que expõe ainda mais o outro, dificulta. Não, isso aqui é mesmo, mas é porque você não sabe que isso ou que aquilo, mas ainda tinha algo de verdade. Essa é a parte que devia doer mais.
Porque não podia dizer mentira deslavada. Podia, como eu já expliquei, não tinha nada de adultério nem de imoralidade. Por outro lado, eu já expliquei. A mãe dele engravidou fora do casamento. Situação muito difícil. Eu quero saber o seguinte: como é que você reagiu? Você humilhou o outro? Tudo bem, a mãe dele, você não podia falar da mãe dele, que era uma pessoa conhecida na sociedade, decente e tudo, mas você humilhou o aspecto físico dele. Pronto. Você humilhou a situação financeira dele. Todo mundo sabe na cidade que ele está devendo todo mundo. Você humilhou, sei lá o quê, mas você buscou o que pode ele em poucos segundos para humilhar o outro. Isso acontece. Discussões de colegas na escola e coisa assim, que um fala de uma coisa, do outro ofende. Aí o outro retribui com ofensa muito maior, que dói muito mais, que toca em algo mais profundo, ainda mais quando são dois colegas que resolveram brigar, e um conhece um pouco os segredos do outro, arrasa. É terrível quando a reação vem, o rebote que vem. E é esse rebote, esse troco, que nós ficamos curiosos para saber como é que Jesus reagiu, porque eu vou dar um troco, vou. Agora eu quero dar um troco como ele deu. É bom que aprenda mesmo. Praticamente não houve troco, gente. Ele concentrou a resposta em 2 pontos. Primeiro, ele refutou a afirmação dos judeus de que eles eram filhos de Deus. Depois que os judeus o xingaram, desta forma, no 41, no 42, se Deus fosse de fato vosso pai, tal. Então ele refutou a ideia, ou a afirmação de que eles eram filhos de Deus. Após alguns argumentos, terminou dizendo abertamente que eles não eram filhos de Deus, e finalmente disse o nome do pai deles, o diabo. Então, ele não se referiu até aqui nada da situação dele, mas ele termina de dizer algo que já havia começado, não é nem que ele disse depois de ter sido ofendido, ele já vinha dizendo: meu pai não é como o vosso pai, vós não tendes como pai Abraão, não são filhos de Abraão. Ele já vinha dizendo. Então a novidade aqui, pós-xingamento, é que ele nominou, ele deu nome ao pai deles, o diabo. Então, Jesus sabia ser forte, muito forte. A diferença é que ele, digo, de nós, quando queremos ser fortes, é que ele dizia a verdade sempre. Nós estamos sempre no perigo do limite ou da mentira mesmo, infelizmente. E não tinha ódio nas palavras, tinha ira. Mas eu estou separando o ódio de ira, porque eu estou considerando aqui ódio uma ira que vem misturada com o pecado. A nossa ira, a ira de um crente, ela vai ter uma parte santa, pode ter uma parte santa, irai-vos e não pequeis. Então pode pecar, pode irar sem pecar. Mas ela pode, e infelizmente, muitas vezes tem uma parte pecaminosa. Aí entra o diabo, vontade de vingança e coisa desse tipo, carnalidade mesmo. A de Jesus, não. Ele era duríssimo, mas dizendo a verdade pura, e se havia ira, que poderia haver, mas uma ira absolutamente santa. Mesmo quando ele se irava, era sem pecado. E a segunda maneira dele reagir foi no versículo 46, quando ele perguntou, que eu disse que era muito importante: quem dentre vós me convence de pecado? Por que isso é tão importante? Porque ele declara aqui, é uma passagem rara,
em que ele declara abertamente que não tinha pecado algum. Eu não tenho pecado, é a mesma coisa. Aliás, apontem, aí podem dizer, em público, está valendo, para os amigos dele de infância, para aqueles que cresceram com ele, os adolescentes, está valendo tudo. Aqui, era a geração dele lá, podem dizer aí, como é. Me apontem, um só pecado. Então é curioso que ele atestou que não tinha pecado algum, logo após toda essa discussão, em que ele falava do que viu lá no céu, que ele vinha do Pai, falava coisas que só quem não tinha pecado, só quem era absolutamente santo, poderia afirmar. Pronto, foi o caminho que ele tomou. Continuou na linha de dizer que o pai dos judeus rebeldes a ele, Cristo, o pai deles não era o mesmo pai de Cristo, ele já vinha nesse ponto, nessa linha, e ele apenas complementou, dando nome agora ao pai deles. Então, se houve um troco, e eu não vou dizer essa palavra para o Senhor Jesus Cristo, mas uma resposta que mais toca no problema em si, foi essa aqui. Porque, obviamente, a gente pergunta, sim, pastor, mas acabou? E a acusação dele ser filho de prostituta? Ficou como? Nenhuma palavra. Ele disse que não tinha pecado, mas se ele era filho de uma prostituta, não é filho, não é pecado do pobre filho de uma prostituta você ter como mãe alguém assim. Não, aí não. Então ele não explicou a situação dele, de acusado de ser isto, e nenhuma palavra sobre a mãe dele, Maria, viva. Não sei se ela estava ali ao lado, poderia até estar. Uma mulher fiel a Deus, bendita entre todas as mulheres do mundo, de um comportamento belíssimo, que não traiu o esposo absolutamente coisa nenhuma, ficou grávida pelo Espírito Santo e etc. Nós conhecemos a história, belíssima história, linda história. Ele não falou nada. É muito simples a lição que eu acho do Senhor Jesus Cristo aqui. Ao ser acusado, sem base, ou com meia base, ou com 10% de base, ou 0% de base, de uma maneira maliciosa, cruel, não responda. Simplesmente ignore. Quanto mais eu leio biografias de crentes recentes e passados e tudo, mais eu vejo refletido isto nesses grandes irmãos em Cristo e irmãs em Cristo que morreram como mártires e acusações terríveis e tudo mais. Mas a gente vê esse rumo dos grandes imitadores do Senhor Jesus Cristo. Simples. O silêncio pode ser e é, muitas vezes tem a hora de calar e a hora de não calar. Mas aqui era uma hora de calar. E ele calou. É muito mais contundente do que 1000 palavras, do que uma explosão de ira também, ou coisa assim. É uma maneira de expressar o repúdio pela acusação. É algo que vem é tão baixo, que não é nem digno de resposta. Vejam como algumas vezes Jesus não respondeu perguntas, quando eram feitas de maneira maliciosa, de maneira subreptícia, não respondia. Mas, pastor, é muito difícil agir com o silêncio. Pode parecer fácil, não abra a boca, é moleza. É não. Muito mais fácil é você abrir a boca e despejar palavrões, despejar ofensas, até maiores do que veio. Difícil é calar.
Muito difícil, porque precisa calma, precisa controle. E aí a importância do crente estar em comunhão com Deus, ter intimidade com Deus, porque o Espírito Santo dará em abundância do seu fruto. Falamos ontem com relação nos casais, sobre a importância, a beleza do fruto do Espírito na vida do crente. E nós sabemos que o último na relação daqueles 9 que foi lido lá é o domínio próprio. Aliás, nos dias do seu esvaziamento, que é a palavra técnica para descrever o estado de Jesus Cristo aqui, em que ele não utilizou livremente, não lançou mão de todos os recursos do seu poder divino, e há uma palavra no grego para especificar exatamente esse esvaziamento. Então, nos dias do esvaziamento dele, ele era 100% controlado pelo Espírito Santo. O máximo que um ser humano podia ser controlado pelo Espírito Santo, ele era. Lá, inclusive, tem uma expressão famosa, muito utilizada pelos que escrevem sobre Cristo e tudo, é que o Espírito Santo foi dado a ele sem... Não ouvi. Ninguém arrisca? Sem medida. É muito comum isso, você lê pessoas que estão falando do Senhor Jesus Cristo, da santidade dele, da beleza do comportamento dele, lembrar: a ele foi dado o Espírito Santo sem medida. Quer ter inveja de Cristo? Esse é um motivo bom. Sem medida. Infelizmente, nenhum de nós pode se arrogar isto. Temos o Espírito Santo, ele habita em nós, somos templo do Espírito Santo, somos selados pelo Espírito Santo, mas, infelizmente, desgraçadamente, Paulo pode dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como é, Paulo? E você acha que eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus? Acho não, eu afirmo. Você vai. Que vergonha para nós, mas é. Não apagueis o Espírito. Você acha que esse fogo espetacular que foi aceso em mim, pelo próprio Deus, enviando o Espírito Santo para queimar dentro de mim, no sentido de me aquecer, me iluminar, mostrar o caminho de Cristo, eu vou pedir porque essa chama dele cada vez mais cresça e me ilumine mais. Você acha mesmo que eu vou apagar o Espírito? Acho. Para a derrota nossa, temos que reconhecer isto. Então não vá você dizer que tem o Espírito Santo sem medida, porque você não tem. Tem o suficiente para ter sido selado e com salvação garantida. Tudo bem. E que nós nunca vamos ser mais do maligno. Sim. Ninguém vai nos arrancar da mão de Cristo. Sim. Mas não o Espírito Santo sem medida. Mas é um alvo. É um alvo. Eu vou confessar. Às vezes, quarta-feira de oração, tem uma parte meio triste para mim. Eu começo pedindo orações por saúde, situações aqui de emprego e tal. Aí eu vou entrar naquela parte que eu fico triste. Gente, tudo bem, já falamos aqui sobre saúde, né? Então, as coisas do alto. Orações pelas coisas do alto. Mais espirituais. A gente tem que ficar. E aí, gente, tal, e mexe com um, mexe com o outro, ninguém quer mais e tal. Começa a olhar para o Ives, para ele tocar, e o Lucas e tal, já encerrando aí aquela parte. Como seria bom ouvir. Eu tenho um pedido.
Diga, meu irmão ou minha irmã, para nós termos o Espírito Santo sem medida. Eu acho que ia pular da cadeira. Talvez quebrar igual está quebrado ali. Porque esse é um pedido de quem está buscando as coisas do alto, não as coisas aqui da terra. Pedir oração por saúde é mole, é fácil e toma o tempo quase todo. E alguns ainda vão porque dói meu braço, não, o meu é o pé direito. Aí vai para lá e vem para cá. Eu tenho uma prima de uma amiga que está lá em Cuiabá, está sofrendo disso, daquilo. Eu não quero ridicularizar. Mas eu estou dizendo é que a nossa atenção é voltada demais para as coisas daqui. É isso que quero dizer. Não é ridicularizar, nem criticar quem pede oração por amigo ou coisa assim, pedindo com o coração, e a gente ora com o coração. Tudo bem aí. Quando pede por emprego, por saúde e tal, é muito mais forte. E Paulo dizendo, não busqueis as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são do alto, não as coisas que são aqui da terra. Tudo bem, eu vou encerrar. Lembrando assim, tenha comunhão com Deus no dia a dia. E na hora de ter o domínio próprio para garantir que alguém que lhe ofendeu terrivelmente em público, no jornal, no rádio, na televisão, que você vai ficar calado, que você vai ter um comportamento digno, decente. A garantia que você tem de ter o domínio próprio naquele momento dado pelo Espírito Santo, a garantia é uma só. A maneira como você vem desenvolvendo ao longo dos meses, dos anos, das décadas, se for o seu caso de vida cristã. A maneira como você vem desenvolvendo. Não é dizer, ai meu Deus, que o teu Espírito Santo que eu sei que habita em mim, me dê imediatamente agora um domínio próprio, tais como? O Espírito Santo, entristecido aí há 6 meses na tua vida, ou 1 ano, você vem agora me pedir domínio próprio? Pensando o quê? Uma amizade na terra depende de relacionamento, de passar por experiências, de se levar a sério, de se confrontar, de confessar um ao outro, de chorar juntos, como diz a expressão lá do interior, de comer sal juntos, e uma relação. E na hora de uma crise grande, todo aquele estoque, aquela raiz de amizade e de relacionamento vem à tona e funciona e aguenta uma crise grande. Um casamento, mesma coisa. Com Deus é assim. Quando precisamos mais de Deus, nós vamos sentir a falta de uma raiz lentamente sendo alimentada, de uma vida sendo alvo de muita atenção da parte do crente. Não é querer assim tirar uma varinha de condão e dizer, pronto, fada madrinha, está na hora de me ajudar aqui. Eu digo uma coisa, a sensação deve ser muito agradável de ser agredido duramente, caluniado de maneira irresponsável, cruel, reagir com domínio próprio, sem perder a sobriedade, simplesmente ignorando a agressão, e se disser alguma coisa que seja a pura verdade, sem ódio dentro. Cristo fez assim. Deve ter sido agradável, como ser humano que ele era também, olhar para trás e ver que nunca cometeu um só pecado, porque ele tinha o Espírito Santo sem medida. Marque como alvo. Não quer dizer que vai ser cumprido, que não vai. Marque como alvo. Ter o Espírito Santo sem medida. E invista nisso na sua vida. Invista horas, invista dias, invista meses, invista coisa importante do seu tempo, do seu dinheiro, da sua saúde. Invista para valer, que você vai sentir um pouquinho da alegria que Cristo sentia
ao teu Espírito Santo sem medida e um domínio próprio absolutamente espetacular. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a cumpri-la. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.